Queridos, boa noite, graça e paz a todos, amém? Eu gostaria que você estivesse abrindo comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao diante. Aliás, por falar em Lucas está ali com a gente hoje, né, Lucas? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Você sumiu, hein, cara? Faz um bom tempo mesmo, hein? Tá diferente. Mais simpático. Mais jovem. Prazerzão, viu, cara? Te ver de novo, viu? Gosto muito de você, cara. Amém. Lucas capítulo 24. Versículo 13 adiante. Diz o seguinte, queridos. Capítulo 24, versículo 13 adiante. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, o Senhor Jesus: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus diz a eles, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão e abençoando, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu diante deles. Amém? Queridos, no dia a dia que nós vivemos hoje, nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos ou que nós aguardamos está sob o controle do Senhor. Concorda comigo? Tudo está no controle, tudo está nas mãos do Senhor. Só que muitas vezes a gente não consegue, querido, esperar. Nós somos ansiosos, nós somos precipitados, nós queremos as coisas na hora, ao nosso tempo, ao nosso modo. E as coisas não é assim que acontece. É diferente. As coisas têm que acontecer ao modo do Senhor.
para que na hora que acontece, a gente fique feliz. A gente entenda que aquilo tudo aconteceu no momento certo, no momento de Deus. Mas muitas vezes a gente se precipita em tomar a frente do Senhor e fazer algo que acaba desagradando aos olhos do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto aqui, ele fala de 2 homens, 2 discípulos, provavelmente. Na realidade, a Bíblia ela só dá o nome de um deles, que é o Cleopas. Agora o outro, a Bíblia não menciona, ela não indica sequer se é um homem, se é uma mulher. Tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma em nossas vidas, não vai implicar absolutamente nada na minha ou na sua salvação, correto? Mas esses 2 homens, esses 2 indivíduos aqui, esses 2 discípulos, por exemplo, ele estava a caminho de uma aldeia chamada Emaús, correto? Emaús de Jerusalém dava mais ou menos 11 quilômetros. 11 quilômetros, pouco. Acredito eu que daqui mais ou menos na casa do Zenildo, né Zenildo? Cadê o Zenildo? É isso? Mais ou menos. Só que não era uma estrada reta tanto quanto a nossa. Era uma estrada esburacada, era muito acidentada, arenosa, sabe, cheia de problemas. Uma circulação que existia naquela estrada era muito difícil. O meio de se locomover era muito difícil. Ou seja, a Bíblia dá algumas características que era uma estrada difícil de se andar, porque 11 quilômetros você levar um dia e uma noite para chegar até a Emaús era muita coisa. Eu vou até a casa do Zé hoje, daqui tranquilo, andando devagarinho, na boa, em 2 horas, tranquilo. Agora, uma noite, um dia, uma noite é muita coisa. É muita coisa. Então, você percebe que aqueles homens eles estavam andando naquele lugar ali há um tempo e numa estrada, com certeza, muito problemática. Esse texto, querido, a introdução dele, o relato do aparecimento de Cristo ocorre quando 2 pessoas estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Este texto nos faz lembrar da seção central de Lucas, dos capítulos 9, 51 e 19, 27, onde Jesus ensinava quando viajava ao longo das estradas. Uma outra característica marcante desse texto é o ensino das doutrinas por Jesus, levando sempre a uma postura escatológica sobre a vida do Filho de Deus. A experiência do caminho de Emaús. Eu quero trazer como título, tá bom, para esse sermão. A experiência do caminho de Emaús. Queridos, Emaús, com certeza, era um lugar que significava muito para esses 2 discípulos. Era onde suas famílias residiam. E era para onde eles estavam voltando. Quando eles seguiam a Jesus Cristo, eles deixaram essa cidade e foram a seguir Jesus. Suas famílias ali residiam e onde deixado tudo para seguir Jesus Cristo, que agora para eles esse Jesus estava morto. Estava morto Jesus. Ou seja, havia uma certa frustração, queridos, na vida desses 2 homens. Em primeiro lugar, porque eles deveriam sair de Jerusalém. Não era necessário que isso tudo acontecesse. Primeira coisa. Não havia necessidade deles voltarem para o lugar onde era o lugar de origem deles. Eles estavam, queridos, decepcionados. A verdade é essa. Eu não sei se você viu quando eu li aqui o texto, eu dizia que a esperança desses 2 homens é que seria o Jesus Cristo, esse Jesus ressuscitado, que deveria remir Israel. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eles não souberam esperar. A estrada de Emaús, queridos, é considerada por nós como a estrada da falta de fé, da inobservância.
das Escrituras, mas é também a estrada do nosso resgate nos momentos de sequestros em que o desespero e as nossas fraquezas nos levam ao cativeiro da apostasia. Ou seja, queridos, esses dois homens eles estavam saindo, com certeza, fora da sua obediência completa. O primeiro fato importante a ser observado é o desânimo desses dois discípulos. Nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Ismael. Queridos, na verdade, Jesus Cristo, quando ele se apresenta, após ele ter ressuscitado, ele veio para fazer muito mais do que isso que esses discípulos esperavam. Muito mais que isso. Os discípulos que ele esperava tão pouca coisa, algo tão insignificante da parte de Jesus, mas Jesus ele veio para fazer muito mais do que esses dois homens esperavam. Ou seja, no caminho para Emaús eles estavam totalmente desanimados, totalmente desprovidos de uma segurança que eles estavam esperando e que não aconteceu. Isso que geralmente acontece muito com as nossas vidas, quando nós tomamos decisões precipitadas, passamos à frente das coisas que Jesus havia determinado, que nós não conseguimos cumpri-las. Talvez por falta de fé, talvez por desobediência, até mesmo por incredulidade. Esses discípulos, queridos, certamente eles esperavam um triunfo magnífico, algo cinematográfico de Jesus sobre os romanos e judeus. Mas isso não aconteceu, levando-os ao total desânimo. Eles estavam desanimados. Outro fato muito importante que lemos é o que está no versículo 13. Naquele mesmo dia, esta é uma continuação do texto anterior que fala da ressurreição de Cristo e do seu aparecimento a alguns de seus seguidores. Com certeza, querido, aquele dia era o dia mais importante para toda a humanidade. Na minha opinião, na minha forma de pensar, era o dia mais importante para toda a humanidade, de um modo geral. O dia em que o Filho de Deus ressuscitou. O dia em que a morte foi vencida. O dia em que Deus triunfou sobre o mal. Mas eles não estavam vendo aquilo. Eles não estavam entendendo aquilo tudo. Eles esperavam outra coisa. A prova disso é que eles estavam em caminho, voltando para a sua cidade natal, onde eles já haviam vivido há tempos atrás. Era um dia de vitória em todo mundo. Era um dia de vitória por ser, aquilo que mais poderia agradar ao ser humano. Dia de festejar, mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente contrário à versão original dos sentimentos. Pois eles ainda choravam a morte, enquanto Jesus já havia ressuscitado. Era o paradoxo das emoções. Era completamente ao contrário do que eles estavam esperando. Como podemos explicar o sentimento de desânimo e decepção daqueles discípulos? Se aquele dia era dia de festa, como poderia estar triste? Era dia de festa, queridos. O mesmo Jesus que eles pensavam que tinha ido embora, que tinha se acabado, que toda aquela história havia tido um fim, naquele mesmo dia Jesus havia ressuscitado. Ou seja, eles não conseguiram esperar o momento. Eles não conseguiram esperar a promessa. Ficar em Jerusalém. Eles se precipitaram. E resolveram então ir embora para a sua cidade. Se aquele dia era um dia de festa, como poderia estar triste aqueles dois homens? Se no dia de glória sentirem-se derrotados?
sem meio à maior vitória que o universo já teve, sentirem-se fracassados? Queridos, no decorrer das nossas vidas, infelizmente, passamos pela experiência da estrada de Emaús. Necessariamente não precisa ser a estrada de Emaús, qualquer outra estrada, qualquer outra situação em que você vive. Passamos às vezes por essa mesma situação em que esses dois discípulos passaram. Por quê? Porque nós não conseguimos esperar o momento certo do Senhor. Esperar. Tão simplesmente esperar a vontade do Senhor. Para que as promessas do Senhor fossem cumpridas, para que as coisas que o Senhor havia dito para todos aqueles discípulos poderiam se cumprir. E esses dois homens foram os mesmos, querido, que quando voltaram, após Jesus ter enviado esses discípulos, que provavelmente eles fazem parte dos 70 que Jesus enviou. Eles próprios disseram a Jesus: Senhor, até os demônios nos submetem ao teu nome. Eles viram, querido, as coisas acontecerem. Eles participaram. Eles tiveram presença, queridos, confirmada durante todo o ministério de Jesus Cristo. Eu fico pensando às vezes, querido, sabe, se eu estivesse lá, será que eu agiria da mesma forma? Será que eu teria tantas dúvidas no meu coração com relação a isso? Será que eu pensaria da mesma forma que esses dois discípulos pensaram? Não, está tudo acabado. É mais uma história com o seu fim. É mais uma história com um fim e que não aconteceu aquilo que nós esperávamos. Foi isso que aconteceu na vida desses homens. Eles esperavam algo que não aconteceu. Não aconteceu porque eles não quiseram. A estrada de Emaús também, querido, nessas condições, ela é considerada como a estrada do regresso, onde retornamos à nossa vida antiga, de pecados e erros. É também considerada a estrada da decepção, onde caímos na decepção com as fraquezas humanas. Estrada do desânimo, onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assolam. Estrada da cegueira, onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que não se importa mais conosco. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém comentar ou não, mas quando Jesus se apresenta após ter ressuscitado, alguns dizem que ele estava diferente. Maria Madalena, por exemplo, não o conheceu, a não ser quando ele falou e usou alguns dos seus gestos. Esses discípulos também não o conheceu no momento. A Bíblia diz que como uma cegueira, algo que escondeu a visão deles, eles não conseguiram ver quem era aquele homem que continuava ali seguindo e andando com eles. Interessante. Existe possibilidade? Sim, existe possibilidade, porque antes de Jesus ser crucificado, você com certeza já deve ter assistido os filmes que passam a respeito de Jesus, a situação em que ele se encontra, a agonia que ele passa. Querido, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades estavam sobre os ombros de Jesus. Todos os pecados da humanidade, o meu, o seu e os nossos pecados, estavam sobre os ombros de Jesus. Ou seja, o pecado estava sobre ele. Muito provavelmente, quando ele ressuscita, a aparência de Jesus Cristo deveria ser uma outra, porque foi um Jesus glorificado, totalmente transformado. Você crê nisso? Então Maria Madalena não conheceu Jesus. Ela conheceu depois, através da sua voz, através de algum dos seus gestos,
Os discípulos, a mesma coisa. Então não vamos considerar isso. Eles não conheceram porque são totalmente incrédulos. Talvez tenha faltado um pouco de experiência, sim. Mas incredulidade, não poderíamos dizer assim, que fica um tanto forte. Você já passou por essa experiência de andar ou estar em alguma estrada onde você está totalmente desarrumado, totalmente sem rumo, perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer absolutamente? Você olha para os lados, você não vê nada. E o que você vê não significa nada para você. Você já passou por essa situação? Como esses dois homens estavam? A única diferença é que foram homens que andaram com Jesus. Nós andamos também, só que nós andamos de uma outra forma. É uma outra forma que nós andamos com Jesus. É uma outra situação. Eu consegui encontrar aqueles 3 pontos no qual ele aponta quais as situações que nós enfrentamos, a situação de passar por essa estrada, a estrada de Emaús. Passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A pergunta é, o que havia sucedido? Havia na memória dos discípulos imagens marcantes que nunca iriam esquecer. Eles comentavam sobre essas lembranças que estavam moendo as suas almas. Havia muitas coisas para se lembrar. Os grandes milagres de Jesus e seus feitos miraculosos, onde mostrou que tinha poder sobre a vida dos homens, sobre as forças da natureza e um conhecimento grandioso da vontade de Deus. Só que essas lembranças não ocupavam o comentário das coisas sucedidas. Muito pelo contrário, aqueles 2 discípulos lembravam fielmente, como se tivesse um projetor, querido, de filme na mente deles. Cena por cena, no momento em que o poderoso Jesus foi calado, humilhado, cuspido e maltratado até a morte. Aquelas cenas, querido, não saíam das suas mentes, pois o tirateima da dor reprisava aquelas dolorosas imagens para que os seus corações sangrassem cada vez mais. Eram só essas lembranças, querido, que eles tinham. Somente essas lembranças. Nenhuma lembrança boa, nenhuma. As promessas que Jesus havia deixado, as promessas que Jesus havia dito, comentado com eles, eles tinham se esquecido. Eu tenho uma facilidade, querido, tão grande para esquecer as coisas, mas tão grande. Só para você ter uma ideia, eu comentava com um pastor esse dia, eu comprei uma agenda para anotar as minhas coisas, porque eu esqueço muito das coisas, esqueço demais a conta. Eu acabei esquecendo de eu pus agenda. Só esses dias eu consegui achar a agenda que eu guardei com tanto cuidado. Ou seja, não adiantou nada ter comprado a agenda. Mas esses homens, que eles esqueceram de algo assim tão profundo, que eles haviam vivido dia após dia ao lado de Jesus. E às vezes eu comento ainda brincando com a Vitória, ela falou, não pai, mas isso aí acontece, faz parte da vida. Afinal de contas, você tem quase 40 anos já. Tudo bem, eu vou considerar então. Mas querido, foi algo que esses homens conseguiram esquecer de uma forma assim tão clara, tão, sabe, tão fácil, que eu não consigo às vezes entender. Por que disso tudo? Por que eles esqueceram de todas essas lembranças tão raras na vida deles, ao ponto de falar, poxa vida, mas eu esperava que ele fosse o homem, o Jesus que remisse a Israel, mas isso não aconteceu.
Eu não sabia disso, André, mas a psicologia afirma que se temos uma queda a nos lembrarmos mais das tragédias que nas bonanças, é verdade isso? Nós temos uma queda para nos lembrarmos que mais das coisas ruins, das tragédias, do que das próprias bonanças, das coisas boas. Eu não sabia disso. Hoje em dia, a tragédia é tema de filmes do nosso jornalismo mundial. Você já percebeu isso? Lembramos mais rotineiramente das coisas ruins do que das coisas boas. Talvez isso tenha acontecido, querido, com esses dois discípulos. Eu não sei o que aconteceu, que eles conseguiram, então, afastar deles todas as boas lembranças e começaram, então, a ruminar, queridos. A sentir aquilo no coração deles, no peito, uma coisa que apertava. Ou seja, eles entendiam que tudo aquilo estava se acabando, a cada momento, a cada instante. A psicologia ainda fala que se quisermos bloquear uma boa lembrança na nossa mente, é só plantarmos sobre a boa uma ruim. Você se esquece rapidinho da boa e a ruim fica martelando na sua mente. Muitas pessoas passam a viver a experiência do caminho de Emaús porque não conseguem viver o presente. Vivendo assim o passado mórbido e trágico. Quando enfrentamos a experiência do caminho de Emaús, não conseguimos nos lembrar dos momentos e isso nos afeta. Pois sangra em nós aquela mágoa, aquela decepção. E vamos cada dia mais dando grandes passos no caminho de Emaús. Era o que estava acontecendo com aqueles homens. Por estarmos com os olhos no passado trágico, não podemos ver o presente. Que tipo de imagem você tem visto na sua vida, queridos? Você está vivendo as imagens do passado? Não consegue mais se lembrar dos momentos agradáveis? Está vivendo das amarguras de um passado trágico que ficou para trás, mas que te machuca ainda? É preciso saber, queridos, que essas imagens do passado são projetadas na sua mente agora, e isso te dói. Te machuca, pois é uma ferida que ainda não cicatrizou. Jesus te achega a você agora. A decepção vai passar. O passado vai ser lançado no mar do esquecimento. A sua vida, se você crê. Segundo, passamos pela experiência do caminho de Emaús quando sofremos decepções. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que todas as coisas aconteceram. Diz um velho ditado, queridos, que a esperança é a última que morre. Você ouviu falar desse ditado? No caso, a deles, que ele já estava completamente em estado de decomposição. Porque ele já não sabia mais o que eles estavam fazendo, ele já não sabia mais a forma com que eles estavam se comportando. A esperança caiu, queridos. A esperança desses homens, ela caiu num poço lamacento e escorregadio da decepção. Totalmente decepcionados. Eles mantinham uma expectativa da fé, do trabalho, dos serviços prestados a Jesus e foram chocadas pelo desconforto da não sustentação dessa expectativa. A decepção foi o caminho mais curto para aqueles dois homens, que esperavam algo de Jesus e receberam algo completamente diferente. Esperavam vitória e receberam derrota. Esperavam um reino político e receberam um reino espiritual.
esperava a guerra e receberam paz. Naquele momento, Jesus aproxima-se dele e dirige uma simples pergunta: o que vos preocupa e de que ides tratando? Eu não sei se você já sentiu, querido, o desconforto de um curativo no seu corpo. E esse curativo, ele está grudado na sua pele. E você terá que arrancá-lo, você terá que remover esse curativo da sua pele. E se você puxar, vai doer. Ele ainda está, queridos, em estado hemorrágico. Se você puxar, realmente vai doer muito na sua pele. Naquele momento, foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Ele puxou o curativo. E sabe qual foi a reação desses dois discípulos? Decepção e confusão. Eles não conseguiram sentir outra coisa. Eles tinham esperança errônea e sentiam-se decepcionados pelos acontecimentos trágicos que haviam sucedido. Eles se esqueceram das promessas espirituais, das bênçãos infinitas de Deus através de Jesus. Eles não conseguiram ver uma restauração espiritual, e sim política. Nós esperávamos, foi essa a expressão que eles usaram. Nós esperávamos. A espera se torna algo do passado. A decepção mina a esperança, impede de ver a realidade e nos faz retroceder ao passado. Eles então, queridos, param entristecidos. A decepção, queridos, traz estagnação. Eles param, isso mostra que há uma paralisação emocional. É normal, pois serem seres humanos. Quando somos surpreendidos pela decepção. Nossas vontades, queridos, não se coordenam com as do Senhor. Se temos motivações erradas para buscar a Deus, estamos completamente certeiros da decepção. É preciso entender que nascemos para submetermos à vontade de Deus. Por isso andamos tristes, cabisbaixos e sem rumo, por não entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Outra consequência da decepção é a falta de comunhão com o grupo, como relata o versículo 13. 2 deles estavam de caminho para Emaús. Não havia necessidade. Isso nos mostra a tamanha decepção, pois estavam saindo de Jerusalém para voltarem para os antigos afazeres. Estavam dispersos, longe do grupo que seguia Jesus. Estavam longe da comunhão. Não foi à toa, queridos, que Jesus enfiou 70, de 2 em 2. Quando nós andamos sozinhos, queridos, quando você anda sozinho, isso se torna algo perigoso. A Bíblia diz que o cordão de 2 dobras se demora mais para romper. Jesus então envia dos 70, 2 em 2, juntos um com o outro. Em terceiro lugar, passamos pela experiência do caminho de Emaús por desconhecermos as Escrituras. Jesus então, que ele discorre a esses 2 homens, dizendo aquilo que eles já sabiam, mas que eles deveriam saber, ou recobrar a memórias deles mais uma vez. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Nós conhecemos a Jesus e sabemos de sua vontade e de seus mandamentos para nossas vidas, através das Escrituras. Infelizmente, queridos, ainda existe no nosso meio cristãos, pessoas que se dizem realmente ser cristãos, mas não leram a palavra de Deus, a Bíblia, uma vez só sequer, de Gênesis a Apocalipse. Infelizmente. De repente, se você se confronta com alguém, com uma pessoa mais aprimorada que você, uma pessoa mais experiente que você, ou na palavra de Deus, até tudo bem, se for uma pessoa de uma outra religião ou seita, ela vai te fazer passar vergonha. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Paulo, ele afirma a Timóteo em 3,16, 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus é para o nosso ensino. Ou seja, você precisa aprender, você precisa estar instruído com relação à palavra de Deus. O que acontece? Em primeiro lugar, passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Você sabe o que é viver de passado, né? Passado é uma coisa que machuca e machuca muito. E aqueles que vivem pelas coisas do passado. E nós temos aquele motorzinho chamado Satanás que impulsiona a gente a ficar ligado às coisas antigas. E de fato é assim que funciona. Ficamos tão presos ao passado e as lembranças do passado machucam e cobrem a bênção que recebemos de Deus. O segundo passo passamos pela experiência do caminho de Emaús quando sofremos decepções. Bom, é evidente que aqui ninguém sofreu decepção nenhuma na vida, né? Amém? Nenhuma decepção, nunca, né? De jeito nenhum, diz a Tamires ali, capaz, nunca, né? Decepção. Ah, meu Deus. Se a gente for conduzir a vida da gente pelas decepções, estamos perdidos. Porque somos decepcionados todos os dias. Falando em decepção, eu recebi uma informação sobre aquela presidente da Croácia. Ela simplesmente assumiu lá o mandato dela, ela pegou os carros, eram 35 carros da Mercedes, vendeu todos os carros que era de direito dos ministros, vendeu tudo e devolveu o dinheiro aos cofres públicos. Ela baixou o salário pela metade de todos as pessoas que eram ministros e que tinham cargos muito altos, baixou pela metade, inclusive o dela, e aumentou o salário do pessoal que tinha um salário menor. Outra coisa, ela disse que era para descontar os dias que as pessoas faltassem, inclusive ela. E viajando para a Copa do Mundo, ela não estava em visita oficial, e aí disse, esses dias é para descontar do meu salário também. Aí alguém disse assim, podia trazer emprestado essa mulher, pelo menos ficar uns 2 meses, 2 anos aqui no Brasil para dar um jeito na situação, porque decepção é o que mais a gente passa, principalmente na área assim. E nos relacionamentos interpessoais, seu marido decepcionou você hoje? Ah, pai, deixa pra lá, lembra que ele é uma bênção na sua vida. A sua esposa decepcionou hoje? Você? Não, né? Mulher não decepciona nunca, aleluias. Mas se por acaso um acidente de percurso ela te decepcionou, lembra que ela é o amor da sua vida. E que deixa isso para lá, né? E o terceiro passo aqui é o que acontece no caminho de Emaús. Deixa eu achar onde é que está aqui. Ele falou já no finalzinho e eu vou terminar aqui. O terceiro passo é das experiências, quando passamos pela experiência no caminho de Emaús, por desconhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Desconhecer as coisas de Deus talvez aqui desses 3 pontos o pior de todos eles.
Quando conhecemos Deus, nós sabemos o que podemos pedir e o que não podemos pedir. Sabemos o que podemos fazer para agradá-lo e sabemos o que não devemos fazer para não desagradá-lo. Então, queridos, esses três aspectos aqui formam o bojo do tema dessa noite, a experiência do caminho de Emaús. O que mais me chamou a atenção nessa palavra foi o aspecto da voltar para o lugar de origem. Não deveriam ter voltado. O Senhor disse para aguardar que eles iriam receber poder. Mas não foram só os discípulos. O Pedro disse: eu vou pescar. E outros disseram: vamos também. Quantas vezes, porque Deus não completa aparentemente aquilo que você espera, você vai lá: vou voltar para a minha antiga vida. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Voltar a fazer. Que coisa mais tola para quem experimentou de Deus, para quem experimentou das coisas gloriosas do Senhor. Por que voltar atrás? Foi uma coisa que eu disse para os nossos jovens ontem: não voltem atrás nunca no que diz respeito à vida antiga. Permaneçam fixados, firmados na palavra do Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias. Seja fiel, mesmo que as coisas fiquem difíceis, custe o que custar, seja fiel a Deus o tempo inteiro. Amém?